Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Eu não sabia que viria pregar aqui. Na verdade, eu nem moro mais aqui. Hoje eu moro no Ceará. Há alguns anos a gente vem orando ao Senhor, pedindo uma orientação a respeito de onde morar. E Deus abriu uma porta e nós estamos morando numa cidade chamada Ibiapina, no Ceará. E lá eu tenho aprendido muito. Eu tenho aprendido muito sobre o cuidado de Deus. E quando o irmão me convidou, eu fiquei pensando, o que eu falo? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E aí, eu li um artigo essa semana, um artigo de 1893, do tempo da irmã White. E esse artigo tinha por título Como um Pai. E é interessantíssimo porque eu não entendia Deus dessa forma como a gente vai ver aqui. E talvez vocês também não entendam, alguns entendam, outros não. Mas vou falar para vocês, como nós cantamos no hino, Deus é o nosso Pai amado. Realmente Deus é o nosso Pai amado. E durante o sermão nós vamos ver algumas histórias onde transparece Deus como sendo realmente um Pai. Vamos dar ênfase em duas até. E por que eu estou querendo falar de Deus como Pai? Há alguns meses eu li um artigo também, sobre profecia, onde Ellen White dava essa seguinte citação. Deixa eu ver se eu liguei. Pronto. Eu não pensava, eu não entendia que a mensagem que ia ser proclamada ao mundo, que nós estamos tão desejosos de proclamar, que é a última mensagem a dada ao mundo, seria essa. Eu não pensava. Eu já tinha lido várias vezes, mas quando eu li com esse entendimento, olha só, o que está escrito? A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo, envolvendo em trevas o mundo. O mundo está escuro porque as pessoas não compreendem o conceito correto a respeito de Deus. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. O caráter de Deus, hoje, é mal compreendido e mal interpretado. Vamos ver isso na prática. Neste tempo, quando? Hoje, deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante e de capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório, deve ser difundida nas trevas do mundo, à luz de sua glória, à luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Está em Parábola de Jesus 2:6. Será que compreendemos o caráter de Deus? Será que estamos ensinando os nossos filhos o verdadeiro caráter de Deus? O Gael não sabe ler, né, Gael? Não sabe. Quem sabe ler? O Max, o pai e a mãe dele. Quem pode ensinar a respeito do caráter de Deus para o Gael são os pais. Mas se os pais não entenderem corretamente o caráter de Deus, eles não vão ensinar corretamente para o filho. E aqui nós vamos ver como é que aprendemos a respeito do caráter de Deus. A gente vê muitas notícias de pessoas que querem conhecer o seu pai, né? Nunca tiveram contato com o seu pai. E a gente conhece também pessoas que já tiveram contato com seu pai, mas não foi um contato bom. Que foram educados por um pai rígido, que espancava, que batia, que humilhava. Muito grosso, muito áspero, rude.
Os pais de antigamente eram piores, né? Hoje eu não sei como é que tá. Mas antigamente você não podia nem olhar direito que você apanhava. Era assim que funcionava. Isso é uma má representação do caráter de Deus. Talvez, irmãos, se ensinássemos os nossos filhos a respeito do caráter de Deus, exatamente como é, esse mundo já teria sido iluminado com a glória de Deus. A mensagem já teria sido dada a esse planeta. E nós não estaríamos mais aqui. Porque a mensagem que vai ser proclamada ao mundo é a respeito do caráter de Deus. E nós estamos vivendo um conceito errado a respeito desse caráter. Então é tão importante essa mensagem que, se nós mal compreendermos, a gente vai continuar a estar nessa terra. Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14, verso 8 a 10. João 14. Faço uma pergunta a vocês. Jesus representava o caráter de Deus? Representava? Ok. João capítulo 14, verso 8. Amém? Vamos curvar nossas frontes e pedir a orientação do Senhor. Pai querido, a sua palavra está aberta, Senhor. Uma palavra que transforma, que restaura, que cura, que orienta. Então nós pedimos que a sua palavra, ao ser lida, nos ajude a compreender exatamente a sua palavra, Senhor, a sua vontade. E enquanto estamos lendo, envia o teu Santo Espírito para que possamos entendê-la, Pai. E que essa palavra transforme o nosso ser. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. João capítulo 14, verso 8, diz assim: Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso nos é suficiente. Verso 9: E disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces? Não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Verso 10. Não creis tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas tire a sua visão da Bíblia. Mas o Pai que está em mim é quem? É quem? Eu ouvi duas respostas. Sabe por que eu ouvi duas respostas? Porque a lógica é o seguinte: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem fala. Porque o contexto não é palavra, não é falar? Porque Jesus respondeu: é quem faz as obras. Vocês pararam para pensar nisso? Porque, logicamente falando, é assim, ó, as palavras que eu vos digo, eu não estou dizendo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem fala. O ideal, o natural, o que a gente podia esperar do texto seria isso, mas ele fala o seguinte: as palavras que eu vos digo, eu não estou dizendo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando o seguinte: as palavras que eu estou falando para vocês, o que nós acabamos de ler, não são palavras comuns. Cada palavra que Jesus falou, que está escrita na Bíblia, cada palavra, ela tem poder suficiente para fazer
uma obra. Cada palavra que está aqui na Escritura tem poder suficiente para criar alguma coisa. E se você for lá para Gênesis capítulo 1, não precisa abrir, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, não é isso? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o que é que diz no verso 3? Haja luz. O que aconteceu? Então, a palavra que Deus falou, haja luz, teve o poder suficiente para criar algo que não existia. Que era o quê? A luz. Quando Jesus fala assim, as palavras que eu estou falando, não estou falando de mim mesmo, são palavras de Deus. Ele é que faz as obras por meio das palavras que eu estou falando. Irmãos, quando eu leio esse texto aqui, me dá uma felicidade tão grande. Vocês não imaginam. Sabe por quê? Vou explicar. Quantos aqui são egoístas? O primeiro passo para mudança é aceitar, né? A aceitação. Muito bem. Quantos aqui são orgulhosos? Vocês sabiam que esse é o caráter de Satanás? A Bíblia diz que ele foi egoísta desde o princípio. Ele se engrandeceu porque o cargo que ele tinha era superior a algumas outras pessoas. Mas sabe o que? Por que eu falei isso? Porque se você vai para a palavra de Deus, você encontra na palavra de Deus algo que faz uma obra. O tema nem era esse, mas Deus está guiando. Sabe o que está escrito na palavra de Deus? Ezequiel capítulo 36. Vamos abrir. Ezequiel 36. Nós vamos voltar para o tema já já. Ezequiel capítulo 36. O verso que nós vamos ler, o verso 25. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Amém? Amém. Olha o que está escrito aí. Então eu aspergirei água sobre vós, e ficareis limpos de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso 26. O que está escrito aí? Alguém pode ler? Amém. Amém. E amém. Quem escreveu isso? Ezequiel escreveu isso. Mas Ezequiel escreveu a mão de alguém. Se você for no começo do livro de Ezequiel, você vai ver quem mandou ele escrever essas coisas. Deus disse: Ezequiel, escreve aí. E ele falou assim: aspergirei água limpa sobre vós e ficareis limpos. Eu colocarei, dar-vos-ei um novo coração, e colocarei o meu espírito em vós. Duas coisas que Deus falou. 3. Ele aspergiria água sobre nós, jogaria água em nós, e nós seríamos limpos. Nos daria um novo coração e colocaria o seu espírito em nós. Lá na frente, Jesus cita essa passagem. E ele vai dizer assim: vós já estáis limpos pelo quê? Pelas palavras que eu vos tenho dito. Entenda bem, Deus está falando para Ezequiel que ele jogaria água sobre o seu povo e limparia o seu povo. E Jesus lá na frente diz assim: vocês já estão limpos pelas palavras que estão saindo da minha boca. Quanto poder há numa palavra de Deus.
Irmãos, por isso que quando eu leio palavras como essa, eu me alegro, irmãos. Porque eu vejo agora, não mais eu tentando me limpar, tentando me tornar puro, mas confiando na palavra, assim como uma terra que existia aqui, a terra que existia, nós vivemos nela, não tinha forma e era cheia de trevas, e assim somos, quando Deus fala, e Deus está falando. E eu creio, a minha terra muda. De um lugar cheio de trevas, se torna um lugar de luz. Um lugar onde não se compreende o caráter de Deus. Um lugar onde o caráter de Deus é refletido. Então, eu fico muito feliz quando eu leio a palavra de Deus. E Filipe estava quase 3 anos com Cristo. Quase. Já tinha visto milagres, já tinha visto curas. Filipe viu multiplicar os peixes e os pães. Filipe viu os cegos sendo curados. Filipe viu leprosos sendo purificados. E Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E Jesus falou para ele: Filipe, tudo que eu faço é quem faz? O Pai. Agora nós vamos ver como é que o Pai faz as coisas. Vamos abrir a Bíblia. Quer dizer, João capítulo 8. Já era para estar em João, né? João capítulo 8. Nós não vamos ler todos esses versos, mas isso aqui é uma demonstração de que quem vê a Cristo, vê o Pai. Quem viu a Cristo, viu o Pai. Nós temos uma visão equivocada a respeito do Pai. E essa visão, nós vamos aprender a visão correta a respeito disso. Porque fomos ensinados, pelo menos eu, quando criança, que se eu errasse, eu seria castigado. Talvez, ou se não todos aqui também foram ensinados assim. E você era castigado com tanta severidade, eu também, que você pensava que quem estava castigando estava se deliciando nisso. E às vezes era também. Então, essa visão equivocada a respeito do Pai foi o que foi passado para cada um de nós. Então, quando alguém erra, mesmo na igreja, alguém errou, cometeu um pecado, nós não temos o pensamento correto do Pai e nós começamos a olhar a pessoa de uma forma diferente. E isso acaba afastando as pessoas. Vamos lá. Quem vê a mim, vê o Pai. João 8 fala a respeito da mulher que foi pega em que, irmãos? Adultério. Muito bom. A partir do verso 3, conta o relato dos fariseus que levaram a mulher até Cristo. E a lei exigia que aquela mulher fosse morta. Que lei? A lei de Moisés. E como ela seria morta? Era pego pedras e atirado nela. Só que quem atirasse as pedras, a lei dizia que também a pessoa tinha que estar inculpável. Ok. Não era o caso da situação. Mas eles usaram aquele artifício para testar a Cristo. E Jesus, na situação como estava, ele disse assim, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A pergunta é, quem dentre eles estava sem pecados? Tinha alguém? Quem era?
Jesus era o único que poderia atirar a pedra. Só que Jesus, nós lemos agora há pouco, quem vê a mim, vê o... Observe que ele falou isso 4, 5, 6 versos, 6 capítulos para frente. Então Filipe estava vendo essa situação. Ele era o único que poderia tirar a pedra. Sabe o que ele fez? O único que poderia tirar a pedra, ele disse assim, verso 10. Tendo Jesus se levantado, e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse, mulher, onde estão aqueles que te acusam? Os teus acusadores? Nenhum homem te condenou. E ela disse, nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem, o quê? Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Deus estava em Cristo, o texto não fala assim, reconciliando consigo mesmo o... E aqui, lá na frente ele diz, Filipe, eu não estou fazendo nada de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim é quem faz. Então, quando aquela mulher foi trazida até Cristo, quem estava ali? O próprio Pai. E você vai entender isso quando você vai em João 3,16, que diz assim, porque quem amou o mundo? Deus amou o mundo. E ele amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho. A gente, quando lê esse texto, pensa no sacrifício de Cristo. Quem se sacrificou foi Deus. Deus que perdeu o seu próprio Filho. E quase perdeu, na verdade. E essa má compreensão a respeito do caráter de Deus, há alguns meses atrás eu estava em casa e nós estávamos com vários amigos conversando. E uma pessoa se levantou e disse, Deus quer nos destruir. E eu disse, irmão, como você pode falar isso? Não diga isso. Deus nunca quer nos destruir. Ele enviou seu próprio Filho. A atitude não foi, não, vá meu filho, vá lá, por favor, vá. Ele estava no seu próprio Filho reconciliando o mundo. Então, diante daquela situação daquela mulher, que poderia ser morta mesmo, o castigo era esse, o próprio Deus que estava no seu Filho, imediatamente falou, eu não te condeno. Eu não te condeno. Imagine você pegar o seu marido em adultério, ou você, mulher, ser pega em adultério. O próprio Deus fala, irmãos, eu também não te condeno. Nós não entendemos isso, porque fomos ensinados a um outro tipo. O desejo de Deus é salvar, não é condenar ninguém. Ele diz que, na palavra do Senhor, fala que não quer que ninguém pereça, mas que todos chegam até o arrependimento. Não compreendemos isso. Temos esses textos em nossa mente, mas na hora da prática, numa situação, a gente não usa isso. A gente olha as pessoas com um olhar diferente. A gente trata as pessoas de forma diferente, de acordo com aquilo que elas fazem conosco e também com os outros. Sendo que nenhum de nós que estamos aqui somos diferentes.
de um adúltero, de um assassino. E a gente assiste um jornal e vê aquela pessoa que cometeu uma atrocidade e a gente diz, ela merecia morrer. Davi. Não, irmãos. O mesmo coração que aquela pessoa que cometeu aquela atrocidade tem, é o mesmo coração que todos nós aqui temos. Há homicídio dentro do nosso coração. Há homicídio. Você tem alguma coisa contra alguma pessoa? Guarda algum sentimento? A Bíblia diz que você já matou. Há homicídio dentro do coração. E enquanto você carrega esse sentimento, você está carregando a morte. Certa vez, uma pessoa ficou muito chateada por uma situação. Eu não vou contar. E um irmão, mais na frente, teve um sonho. Um irmão muito espiritual. E ele chegou para mim e disse assim, irmão, eu tive um sonho com tal pessoa. E nós fomos conversar com a pessoa. E o sonho era o seguinte, havia algumas pessoas falando que essa era a assassina, essa pessoa. Por quê? Porque ela estava chateada por conta de uma situação familiar na sua família, na sua casa. Imagine você chateada com seu marido, ou seu marido chateado com você. E alguém tem um sonho dizendo, olha, a pessoa é assassina porque está chateada. Esse irmão não sabia de nada da história. Ele chegou para mim e disse, irmão, vamos lá, nós vamos conversar com essa pessoa. Vamos. E era verdade. No momento em que a pessoa estava chateada, Deus deu sonho para o rapaz. E o rapaz foi lá comigo, a gente foi, conversou. Realmente. Aí eu fiquei avaliando assim, meu Deus. Quantas vezes eu não fiquei chateado com irmãos? Quantas vezes o céu olhou para mim e disse, ele é assassino. Eu fiquei assim apavorado, Senhor, tenha misericórdia de mim, meu coração é maligno. Só quer o bem para si. Mas mesmo assim, Deus com misericórdia vai nos alcançar. O Espírito Santo em nossa mente, tentando fazer com que a mente mude, a mente escolha o caminho da luz. Irmãos, essa mulher, ela recebeu um livramento do próprio Pai. O próprio Pai olhou para ela e disse, eu não te condeno. Eu não te condeno. Então o Pai falou para aquela mulher, eu não te condeno. Em Salmos capítulo 103, vamos abrir porque a gente vai ler outros versos dentro desse salmo. Salmos capítulo 103. Verso 8. Amém? 103, verso 8 diz assim: o Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Quem falou isso? Davi falando. Continuando, o verso que nós vamos ler agora, o verso 10. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Interessante. Já pensou se você fosse tratado de acordo com o pecado que você cometesse? Será que estaríamos vivos aqui? Uma multidão de pecados para trás que temos? Mas Davi compreendeu, ele disse assim, o Senhor não me tratou de acordo com meus pecados. O que Davi merecia?
Morrer. Ele adulterou. Ele criou uma situação para matar o marido da mulher que ele adulterou. O que esse homem merecia? Olha o que ele diz, ele entendeu. O Senhor não me tratou segundo os meus pecados. E é isso que Deus faz. Não nos trata segundo os nossos pecados. O Senhor não tratou aquela mulher de acordo com o pecado que ela cometeu. Isso é tão bom, irmãos. Isso é tão maravilhoso. Porque Deus realmente não nos trata de acordo com os nossos pecados. Eu louvo a Deus por isso, porque Ele é misericordioso, Ele é gracioso, longânimo. E alguém viu isso. Foi até contado a respeito dele aqui na História das Crianças. Moisés. Moisés queria ver a Deus, só que ele ia morrer se visse a Deus. Deus, por misericórdia, disse: Moisés, fica escondido que eu vou passar pelas tuas costas. E Deus passou. E quando ele passa, Moisés vê o quê? Os atributos do caráter de Deus. E lá está escrito: bondoso, misericordioso, piedoso, longânimo. Foi o que Moisés viu quando Deus passou. Moisés compreendeu quem era Deus. Quando ele compreendeu quem era Deus, ele começa a olhar para as pessoas de forma diferente. Ele não quer que as pessoas sejam destruídas. Pelo contrário, quando o povo caía em problema, em apostasia, quando o povo se afastava de Deus, o que ele fazia? Senhor, risca o meu nome. Mas não deixa com que a irmãzinha se perca, meu Pai. Ele compreendeu o caráter de Deus. Eu compreendo. Quando alguém erra, qual é o sentimento que tem no meu coração? De justiça? Que a pessoa tem que pagar? Ou é: eu também não te condeno? Risca o meu nome. Quando nós compreendemos isso, irmãos, Jesus vai voltar. Porque o mundo todo vai ser iluminado com o caráter de Deus. O verdadeiro caráter. Nós não compreendemos. E nós vamos agora para a segunda parte. Verso 13. Alguém pode ler? Se como pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Amém. Quem escreveu isso? Davi, não foi? Ok. Eu fui estudar a história de Davi. E que história, irmãos. Que história assim de... Meu Deus do céu. Que caráter. Que caráter Deus tem. Vamos abrir a Bíblia. 2 Samuel. Bora ver a história de quem escreveu esse texto. O texto está falando: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Será que Deus se compadece só daqueles que o temem? Vamos ver. 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 13. Nós não vamos ler tudo, mas a história que nós vamos tirar agora, as lições, está entre o capítulo 13 e o capítulo 18. No capítulo 13, Aminon, filho de Davi, cobiça sua irmã. E ele abusa dela. Criou uma situação e abusou da sua irmã. Absalão, que era irmão dela, ele era filho de uma mulher, Absalão e Tamar eram filhos de outro. Mas eram filhos de Davi. O irmão dela
fica indignado com aquela situação. E ele cria um plano para matar Aminon. Ele chama todos os irmãos para fazer um almoço. E dentro daquele almoço, ele configura lá com os seus servos. Eles se levantam, pegam Aminon, todos os outros irmãos fogem e ele mata seu próprio meio irmão. Absalão. Absalão foge. Foge e fica 3 anos fora. O coração de Davi estava destruído. Porque Aminon morreu. Qual é o pai que quer ver um filho morto? E o seu outro filho fugiu. E então, irmãos, um dos generais de Davi, vendo aquela situação inteira, o que ele fala? Cria um plano para trazer Absalão de volta. E Absalão é trago. Aquele plano é bem sucedido. E ele volta à casa do rei. Mas ele fica durante 2 anos na dele, sem fazer nada, sem falar nada. No 3º ano que ele está lá, na casa do rei, ele começa a planejar algo. E é isso que nós vamos entrar agora. Nós vamos abrir em 2 Samuel capítulo 15. Davi perdoa Absalão no início, né? Mas nós vamos abrir no verso 12. 15, verso 12. Ok. Absalão volta. Quando ele volta com um plano. Eu vou ser rei. Ele foi perdoado pelo pai. Mas que depois do perdão mudou a cabeça dele. Eu vou ser rei. Então o que ele começou a fazer? Difundir entre as pessoas que ele era um rei melhor que o seu pai. Ele seria um rei melhor que o seu pai. Então quando as pessoas vinham para ele, e o costume da época era alguém chegar para um rei ou para uma familiar do rei e beijar na mão, ele não permitia que a pessoa beijasse na sua mão. Ele pegava a pessoa e abraçava. Quando as pessoas vinham ter negócio com o pai com Davi, que era o pai dele, o que ele fazia? Ele disse: meu pai não conseguiu atender a sua causa, eu, quando for rei, eu vou atender a sua causa. Então a Bíblia diz que ele começou a roubar o coração das pessoas de Davi. Foi isso que aconteceu. E a coisa ficou tão grande, porque Absalão não era qualquer pessoa. Absalão era um jovem bonito, forte, de cabelos longos. Ele era uma representação realmente de um rei. Ele tinha uma postura régia. A coisa ficou tão grande que ele decidiu ir para um lugar e pediu para o pai: pai, deixa eu ir em Hebron. Lá eu fiz um pacto com o Senhor e vou cumprir meu pacto lá. E o pai, Davi, tão bondosamente deixou. E ele foi. Chegou em Hebron. Ele levou 200 pessoas com ele e lá ele se autodeclarou rei. E o que aconteceu com Absalão? Absalão começou a se arregimentar, formar um reinado, escolheu generais, escolheu conselheiros, e o povo via como ele era carismático. O que o povo fazia? Foi até ele e realmente o saudou como rei. E aqui diz o seguinte, 2 Samuel capítulo 15, verso 12: e Absalão enviou a Aitofel, o ginonita, e conselheiro de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia sacrifício, e a conspiração foi forte, porque o povo aumentava continuamente com Absalão. Absalão, irmãos, era um filho rebelde. Imagine o próprio filho
querer tomar o trono do seu próprio pai? É como se vocês aqui que moram, alguns moram na casa dos seus pais, a partir de hoje eu não quero mais que meu pai seja o dono da casa, eu vou expulsar ele e eu fico com a casa. Foi isso que Absalão planejou. Absalão é um filho bom? Não. Era um filho rebelde. Ele era completamente egoísta. Não há evidências que mostravam o seu amor para com seu pai, que o perdoou, porque Absalão, por ter matado seu irmão, a lei dizia que ele deveria ser morto. Então foi perdoado pelo seu pai e por consequência ele fez isso. Mas o pai dele o amava. A Bíblia diz que quando ele fugiu, Davi desejou ter com Absalão. A alma do pai desejava ter o filho perto. Mas Absalão não queria saber de nada. Ele governava, Davi governava com justiça, a Bíblia fala isso. Mas todas as vezes que Absalão tinha contato com alguém que ia ter uma demanda com o rei, ele o quê? Roubava a atenção. Disse, não, meu pai não está guiando o negócio correto. Deixe que eu guie. Me ajuda a ser rei que eu vou fazer a minha vez. Então, ele se autoproclama rei em Hebrom. E lá começa seu burburinho. Vamos para 2 Samuel capítulo 17. Do verso 1 até o 4, diz assim. 2 Samuel 17, 1 ao 4. Além disso, Aitofel disse a Absalão, deixa com que eu escolha agora 12.000 homens, e eu me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E eu lhes sobrevirei, enquanto eles ainda estão exaustos, e com a mão fragilizada, e faloei temeroso, e todo o povo que está com ele fugirá, e eu ferirei somente o rei Davi. E eu trarei de volta a ti todo o povo. O homem a qual tu buscas é como se todos retornassem. Assim todo o povo estará em paz. Olha o que acontece. E disse isso, e isso agradou muito a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Aitofel criou um plano. Olha, nós vamos avançar diante de Jerusalém. Davi estava em Jerusalém. Quando Davi soube que seu filho vinha, ele formou a sua posição, a sua casa e saiu. Eu não quero que o povo entre em guerra. Ele saiu e fugiu. Davi fugiu com poucas pessoas. O que Aitofel, que era um general brilhante, disse? Olha, enquanto eles estão fugindo, nós reunimos 12.000 homens e vamos lá e a gente mata só o rei. Sabe o que o próprio filho de Davi disse? Isso muito agradou a Absalão. Já imaginou? Alguém planejar a morte do próprio pai e ainda ficar feliz com isso? Esse conselho recebido com tanta alegria por Absalão mostra sua falta de coração. Seu único desejo era matar seu pai. A única razão pela qual ele não caiu, não agiu de acordo com isso, foi o fato de ele ter sido levado a acreditar que havia um plano melhor para matar seu pai. Uma melhor maneira, uma maneira mais segura de tirar a vida do rei Davi. Deus derrotou o conselho de Aitofel, Ellen White fala. Deus mandou outra pessoa dar um outro conselho, para esperar, para fazer uma batalha maior, para levar mais soldados, para que realmente Davi não tivesse oportunidade nenhuma. Porque a pessoa que deu esse conselho foi, o Hussai. O Hussai deu um conselho assim: Absalão, esse conselho não é bom. Teu pai é um general
brilhante. Ele não vai se render. Ele vai se esconder em algum lugar. E o que vai acontecer? O povo que está com ele vai lutar, mas vai morrer. Então é melhor fazer o seguinte: chama todo o exército, mais de 1 milhão de pessoas, e vá atrás dele. E aí não tem como ele escapar. Ele vai se entregar e a gente mata ele. E Absalão ouviu esse conselho. Por quê? Porque ele seria visto. Ele queria visibilidade. E o Espírito de Profecia diz que se aquele primeiro conselho de Aitofel fosse aceito, Davi seria morto. Mas Deus permitiu um outro plano para que seu filho não fosse morto. E nesse novo plano que o Sai lançou, ele disse: Absalão, você vai para a guerra. Porque você precisa ser o general, o rei que está na frente. E Absalão viu aquilo como um plano maravilhoso e foi. E a gente continua a história. Na guerra que Absalão foi, em determinado momento ele estava num jumento ou num poldro, e os cabelos, como era longo, se enrolaram em uma árvore, e ele ficou pendurado. E um general de Davi foi comunicado que Absalão estava preso pelos cabelos. Ele pregou três flechas e lançou no coração de Absalão, e Absalão morreu. Só que antes da batalha, Davi dá um conselho para os seus filhos, para os seus servos, para os seus generais. Ele diz assim, Samuel, capítulo 18, verso 5. 2 Samuel 18, 5. Diz assim: E o rei ordenou a Joabe, e a Abissai, e a Itai, dizendo: Tratai gentilmente os moços, por minha causa, igualmente com Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu essa orientação aos seus generais. Davi estava falando o quê? Trate gentilmente Absalão, não mate Absalão. Absalão estava vindo com um exército de mais de 1 milhão de homens para matá-lo. Trate gentilmente. Todo o povo ouviu isso. Mas Absalão morreu. E foi enviado da guerra uma resposta para Davi. O povo não deixou com que Davi fosse para a guerra. Eles foram sozinhos. E Davi ficou escondido. E veio alguém correndo, querendo dar a mensagem de que o seu filho tinha morrido. Vamos abrir. É o último texto de 2 Samuel capítulo 18. Os dois últimos versos. Versos 32 e 33. E o rei disse a Cuse: Está seguro o jovem Absalão? Cuse era o mensageiro que vinha com a notícia. E quando o rei teve com ele, falou assim: Está seguro o jovem Absalão? E Cuse respondeu: Os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantaram contra ti para te machucar, sejam com ele conforme foi com Absalão. Aí o que Davi faz quando ouve? O Espírito de Profecia diz que o mensageiro foi de uma forma diferente dar essa notícia. Quando eu li isso, me compungiu. Porque imagine alguém que queria matar o rei, mas era o filho do rei. Você leva uma notícia triste para o rei. Ele não falou, você pode ler aí, que ele não falou que Absalão estava morto. Ele disse o seguinte: que aconteça com os seus inimigos o que aconteceu com Absalão. Imediatamente ele entendeu: meu filho morreu. E o que ele faz? Verso 33. E o rei ficou comovido e subiu à sua câmara acima do portão e chorou. E enquanto subia,
Assim ele disse: ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, quisesse Deus que eu teria morrido por ti, Absalão, meu filho, meu filho. O que Absalão estava tentando fazer? Matar o próprio pai. Lá na frente, Davi escreve o que nós lemos: como um pai se compadece dos filhos. Imagine o amor de Deus. O próprio filho tentando matar o pai, e o pai em lamento, em grito, em tristeza, a ponto de um dos generais chegar para Davi e dizer: Davi, te levanta, homem, nós ganhamos a guerra. Se tu continuar assim, o teu povo que estava lutando por ti vai se rebelar contra ti. Foi isso que o general dele falou. E ele teve que engolir o choro e sair para declarar a vitória. Um pai, irmãos. É assim que Deus é. Esse é o caráter de Deus. Nunca nessa terra Deus quer que seus filhos sejam destruídos. Por mais rebelde que seja o seu filho, nunca Ele quer que seu filho morra. Por mais ingrato, por mais egoísta, por mais orgulhoso que seja seu filho, até querendo tomar o seu próprio trono. A história de Satanás, que Deus permitiu e deu tempo, e deu tempo, e deu tempo, para que ele pudesse cair em si. Esse é o Deus, irmãos. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de cada um de nós. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus é isso. Então, quando eu leio a história da Bíblia e vejo isso, foi Davi que passou por essa situação. Ele mesmo escreveu: olha, assim como eu me compadeci dos meus filhos, mesmo rebeldes como eram, Deus se compadece de cada um de nós. E eu louvo a Deus, irmãos, porque realmente esse é o nosso Deus. Vamos ler aqui essa última parte. Diz assim: pare um pouco e pense em um amor tão maravilhoso. Depois de tudo que Absalão lhe fez, ele, Davi, escreveu: como um pai se compadece do seu filho. Esse texto não significa muito mais quando consideramos essas circunstâncias? E agora você consegue ver esse texto diferente? É o próprio Deus que nos dá essa ilustração de seu amor por nós, pois seu Espírito fez com que essa história de Davi e Absalão fosse registrada. E o seu Espírito inspirou as palavras de Salmo 103, que nós lemos: como um pai se compadece do seu filho. O amor de Davi por Absalão não conseguiu salvar sua vida, irmãos. Como é diferente o caso de Deus. Seu amor era tão grande por seus filhos rebeldes, nós, que ele realmente se entregou. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda rebeldes, pecadores, como Absalão. Davi não conseguiu reverter a história de Absalão, mas Deus conseguiu reverter nossa história. E Ele conseguiu fazer como? Enviar seu próprio filho. Morreu no nosso lugar, que nós deveríamos morrer. Um amor como esse
está além da compreensão humana. É algo que ultrapassa o conhecimento e pode ser conhecido por todos os que o recebem. Ele alcança resultados positivos, definidos. Ele salva a alma da morte, salvando-a de sua rebelião. Ele se derrama no coração do pecador, transformando sua rebelião em amor. Esse é o amor de Deus. Se derrama para nós. E esse amor transforma a nossa rebelião em amor. Em 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E podemos confiar com segurança nesse amor, pois já que Deus o concedeu tão livremente a nós, quando éramos rebeldes, o que não podemos esperar quando nos tornamos amigos por meio dele? Olha só, Deus nos concedeu o amor quando nós éramos rebeldes. Então agora que nós somos filhos, a palavra do Senhor diz, vós sois filhos. Imagine como é agora que Deus pode dar muito mais. Estamos finalizando. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso, irmão. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê isso. Ele não olha miseráveis pecadores. Ele olha seres necessitados dele. Então Ele não julga. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Como não agradecer a Deus por esse amor? Como não agradecer a Deus por tamanha generosidade? Nós não somos generosos, Deus é. Por isso nós cantamos aqui: Deus é nosso Pai amado, irmãos. E Ele cuida de tudo. Dá ao lírio tanta glória. Vai nos atender também. Isso é certo. Eu agradeço a Deus. Como não agradecer a Deus por ser tão bondoso? Enviou seu Filho a essa terra. Permitiu que o Cristo viesse a essa terra padecer por cada um de nós. E quando Jesus estava na cruz, o próprio trono desceu a essa terra. A Bíblia diz que houve trevas, nuvens densas de trevas. E a profecia diz que ali era o próprio trono de Deus circundando aquele monte. Com o coração dilacerado, Deus estava. Mas para salvar cada um de nós. Deus, com o poder, conseguiu fazer a obra. A boa obra Ele conseguiu fazer, de salvar o povo, de enviar seu Filho para salvar. Agora nós, Ele enviou a mensagem. Nós precisamos entender esse caráter, irmãos. Não só de conceito, mas de vida, de viver, de olhar para as pessoas com o olhar de Deus, o mesmo olhar que Deus olha, rebeldes como sejam, mas Deus ama, e amar independente do que a pessoa faça. Quando isso acontecer, quando você olhar para o seu inimigo como Deus olha para qualquer pessoa, para Satanás, não tem como você mais ficar nessa terra. Não tem como mais nós ficarmos aqui. Ele vai ter que voltar. Vamos colocar de joelhos.
Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por tão grandioso amor, tanta bondade. Mal compreendemos o seu caráter e mal representamos para as pessoas, porque realmente somos ignorantes quanto a ele, quanto ao seu caráter. Mas aqui o Senhor tem aberto luz, enviou seu Filho para realmente mostrar quem é o Senhor. E tudo que Jesus fez nessa terra, tudo era o Senhor que estava fazendo por ele, meu Pai. Tentando mostrar para o mundo inteiro quem realmente é o Senhor. Porque Satanás, desde a eternidade, tem falado que o Senhor é um Deus tirano, é um Deus de justiça que quer destruir. E por muitas vezes aceitamos essas sugestões. Mas aqui vemos que o Senhor enviou o seu Filho, que o Senhor estava no seu Filho reconciliando, que não era Jesus nessa terra fazendo as coisas, mas era o Senhor fazendo, por meio da palavra. E eu agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu uma segurança na sua palavra. Eu tenho me alegrado, meu Pai, na sua palavra. O Senhor tem sido bondoso comigo, fazendo as minhas plantas crescerem, darem frutos, darem alimento, produzindo. O Senhor tem sido bondoso. Uma semente gerar várias sementes, um grão gerar vários grãos, só pelo poder da sua palavra em nossa vida. E nós te agradecemos porque temos alimento em casa. E se temos arroz é porque alguém plantou uma semente. E a sua palavra que foi falada lá atrás, para que as ervas crescessem e dessem frutos, hoje é válida. E hoje a sua palavra, ao semente cair na terra, ela produz frutos, meu Pai. Que não seja só a terra que produza frutos, mas que nós produzamos frutos, Senhor. E que a sua palavra não se cumpra só na terra, mas em nós. É o que pedimos. Ajude-nos a olhar a sua palavra dessa forma, a confiar nela. É o que eu te peço. Nos dá um bom descanso, uma boa tarde na tua companhia, Senhor. Te agradecemos porque essa chuva que tem caído é uma bênção para alimentar essa população, meu Pai. Para fazer a terra ficar fértil, para produzir. A sua palavra diz que a palavra é como a chuva que faz crescer e faz brotar. Assim é a palavra que sair da sua boca. Não voltará para o Senhor vazia, mas vai produzir frutos em nossas vidas. Então nós pedimos que assim seja, meu Pai. Em nome e por amor de Jesus Cristo, agradecemos. Amém.